Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Após mais uma eliminação dolorosa, dessa vez do Fluminense na Copa Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho não deixou barato e, como de costume, acabou soltando frases marcantes na entrevista coletiva. O curioso é que, mesmo com o Flamengo não estando em campo e sem qualquer relação direta com esse confronto, o nome do rubro-negro acabou surgindo nas declarações do treinador. Renato, mais uma vez, mirou no Flamengo ao falar sobre a diferença financeira entre os clubes brasileiros, mas o recado veio em tom de indireta, carregado de provocações. O ponto de partida foi a derrota do Fluminense diante do Lanús. O tricolor carioca, que tem um investimento considerado maior do que o do rival argentino, acabou caindo fora da competição, o que deixou a situação do técnico ainda mais complicada. Questionado sobre o peso dos investimentos no futebol, Renato tentou justificar, mas acabou levando a conversa para outro caminho. E foi justamente aí que sobrou espaço para cutucar o Flamengo e também o Palmeiras. De forma indireta, ele disse que se o critério fosse apenas a quantidade de dinheiro, bastaria colocar o Flamengo, o Palmeiras e mais dois clubes de grande investimento para disputarem sozinhos o Campeonato Brasileiro. A fala, mesmo sem citar diretamente, deixou claro o incômodo com a superioridade financeira dessas equipes. Renato afirmou: se você vai por esse lado aí, com todo o respeito à pergunta, você pega o Flamengo, o Palmeiras, mais dois outros clubes ali com dinheiro e coloca para disputar o brasileiro apenas entre eles. Se o dinheiro faz a diferença, coloca lá. No Mundial, na hora do vamos ver, você viu o que aconteceu também. Foi uma tentativa de justificar um fracasso recente, mas ao mesmo tempo uma cutucada direta em quem vem dominando o cenário nacional. Na sequência, ele reforçou o raciocínio: pega um clube que tem dinheiro, em um campeonato longo, uns 2 ou 3 clubes que têm dinheiro, você pode ter certeza que esses 2 ou 3 times vão brigar pelo título. Não tenha dúvida. Você pode empatar aqui, perder outro jogo lá, mas no final das contas, esses times que investiram muito vão disputar o título. Só você ver o que acontece no Brasileiro todos os anos. Começou o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras são os favoritos para ganhar o título. Ou seja, Renato reconheceu, de forma indireta, a força do Flamengo e do Palmeiras, mas sempre com aquele tom de crítica, como se o poder financeiro fosse a explicação única para os resultados. O detalhe é que, diante do Lanús, esse discurso não colou, já que o próprio Fluminense tinha mais investimento do que o rival argentino e mesmo assim acabou eliminado. Enquanto isso, o Flamengo segue sua caminhada focado em objetivos bem mais altos. O time de Felipe Luiz está com a cabeça totalmente voltada para o duelo contra o Estudiantes, marcado para a próxima quinta-feira, dia 25, no Maracanã. O rubro-negro chega com a vantagem depois da vitória por 2-1 na Argentina e, por isso, joga pelo empate para avançar. O elenco vem confiante, respaldado pelo bom retrospecto recente e também pela qualidade coletiva que vem sendo apresentada. A expectativa é que o Flamengo saiba aproveitar a vantagem construída no primeiro jogo e confirme a classificação diante da sua torcida, transformando o Maracanã em um caldeirão. Ou seja, enquanto Renato Gaúcho tenta explicar mais uma eliminação com velhas justificativas, o Flamengo está preocupado apenas em seguir evoluindo dentro de campo e em conquistar seus objetivos, sempre mirando títulos importantes e mantendo o protagonismo no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Diego Ribas relembrou recentemente o momento em que recebeu o convite para defender o Flamengo. Ele contou que, naquela época, não eram muitos os jogadores que aceitariam vestir a camisa rubro-negra, porque o clube ainda não vivia a fase de protagonismo que alcançou nos últimos anos. Mas, para ele, não houve nenhuma dúvida. Segundo o próprio ex-meia, a resposta foi imediata: eu aceitei na hora. E olhando para trás, Diego garante que foi a melhor decisão de toda a sua carreira. O início dessa trajetória no Flamengo aconteceu em 2016. Naquele período, o clube ainda buscava reconstruir seu projeto esportivo, tentando voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano.
Diego chegou como um nome de peso, carregando no currículo passagens por grandes clubes da Europa, como Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe. A expectativa era alta, e desde o começo ele mostrou dentro de campo a liderança e a qualidade que marcaram seu estilo de jogo. Logo em seus primeiros jogos, Diego assumiu um papel central no meio-campo rubro-negro. Com visão de jogo, técnica apurada e personalidade, se tornou rapidamente uma das referências do elenco. Mais do que isso, foi uma voz ativa nos bastidores, ajudando a consolidar a mentalidade vencedora que começava a ser construída no Flamengo. Ao longo dos anos, Diego viveu altos e baixos. Sofreu com lesões em momentos importantes, mas sempre mostrou determinação para se recuperar e voltar a defender o time. Ele entendeu, como poucos, a dimensão de jogar no Flamengo, a pressão da torcida e a responsabilidade de vestir a camisa. Cada retorno após dificuldades reforçava ainda mais a identificação que criou com o clube. E foi justamente no Flamengo que Diego conquistou os maiores títulos de sua carreira. Ele esteve presente no time histórico que venceu a Copa Libertadores de 2019, em uma campanha inesquecível. Foi dele a arrancada e a assistência para Bruno Henrique no gol que abriu o caminho para a virada épica contra o River Plate, em Lima. Esse momento, sem dúvida, marcou para sempre sua passagem e o colocou no coração da nação. Além da Libertadores, Diego ergueu taças importantes com o rubro-negro, como 2 campeonatos brasileiros, a Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Sua carreira no clube se confunde com o período mais vitorioso da história recente do Flamengo, mostrando que sua escolha lá atrás foi muito mais do que acertada. Dentro de campo, ele se reinventou com o passar do tempo. Começou como meia armador, dono da criação, e depois, já mais experiente, recuou de posição para atuar como volante, participando da saída de bola e dando equilíbrio ao time. Essa capacidade de adaptação prolongou sua permanência no elenco e mostrou seu comprometimento em ajudar o Flamengo da forma que fosse necessário. Fora das 4 linhas, Diego também desempenhou um papel fundamental. Foi capitão em diversas ocasiões, assumiu responsabilidade em momentos de pressão e nunca fugiu das críticas. Pelo contrário, ele sempre enfrentou de cabeça erguida, transmitindo confiança aos companheiros e mostrando o que significa ser líder em um clube do tamanho do Flamengo. No fim de sua trajetória como jogador, Diego se despediu do futebol em 2022, deixando para trás um legado de títulos, dedicação e identificação com a nação. Aquele garoto revelado pelo Santos, que brilhou na Europa, encontrou no Flamengo o auge emocional e esportivo da carreira. E ele próprio resume isso de forma simples: quando muitos hesitaram, ele aceitou o desafio de imediato. E essa escolha se transformou na decisão mais importante e feliz de toda a sua caminhada no futebol. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Varela está vivendo uma fase marcante no Flamengo. O lateral uruguaio, que em determinado momento esteve muito próximo de se despedir do clube com o fim do contrato, acabou mudando de ideia, ganhou um novo entusiasmo e assinou uma renovação que vai até dezembro de 2027. Essa mudança de rumo não foi obra do acaso. O grande responsável por essa guinada foi justamente Felipe Luiz, que desde que assumiu o comando técnico construiu uma relação sólida e de confiança com o jogador. Antes disso, Varela realmente cogitava seguir por outro caminho, acreditando que talvez seu ciclo no Flamengo estivesse se encerrando. No entanto, as conversas nos bastidores mudaram tudo. Felipe Luiz se aproximou, falou com clareza, passou confiança e fez o uruguaio entender que ele tinha espaço no elenco e importância dentro do projeto. Esse contato direto, somado ao ambiente de acolhimento, fez com que o lateral se sentisse valorizado e mudasse seus planos. Dentro das 4 linhas, essa confiança se refletiu em novas oportunidades. Varela passou a ser utilizado em funções diferentes, chegando até a atuar no meio-campo como volante, algo que surpreendeu torcedores e companheiros. Em tom descontraído, o jogador até brincou dizendo que não teria a mesma perfeição de quem é especialista na posição, mas garantiu que compensaria com dedicação e intensidade. Essa postura agradou a comissão técnica e reforçou ainda mais a imagem de um atleta versátil e comprometido.
A polivalência virou um dos maiores pontos fortes de Varela. Ele continua sendo lateral direito de origem, mas já mostrou qualidade também no lado esquerdo e agora no meio-campo. Esse leque de opções aumenta muito seu valor para o elenco, principalmente em um calendário desgastante como o do Flamengo. Por isso, sua capacidade de se adaptar a diferentes funções foi fundamental para a decisão de estender o vínculo. A diretoria, junto de Felipe Luiz, não enxergou apenas o jogador técnico, mas também alguém que contribui para a união do grupo. Por isso, a renovação até 2027 vai além de um contrato estendido, simboliza confiança em um atleta que se reinventou e mostrou ser capaz de se adequar às necessidades do time em diferentes momentos. Em declarações recentes, Varela reforçou o carinho que sente pelo Flamengo e destacou sua motivação em defender a camisa rubro-negra. Ele comentou sobre a disputa de posição com Wesley e agora também com Emerson Royal, ressaltando que encara essa concorrência como algo saudável, que fortalece todo o grupo. Para o uruguaio, a cobrança da nação é um estímulo que serve de combustível para continuar evoluindo e entregando cada vez mais dentro de campo. Fora do gramado, Varela mostra estar cada vez mais adaptado à vida no Rio de Janeiro. Apaixonado por carros antigos, paixão herdada do pai, ele desfila com um Volkswagen Gol GT personalizado nas cores do Flamengo, sempre chamando a atenção da torcida em eventos ou nas redondezas do clube. Além disso, fala com orgulho da filha Milena, nascida no Brasil, e demonstra a alegria de viver a paternidade longe do Uruguai, mas totalmente integrado ao jeito carioca. Agora, com o contrato renovado, Varela deixa para trás as incertezas e projeta um futuro consistente no Flamengo. O que parecia ser o fim de um ciclo virou uma nova chance de crescimento. A confiança de Felipe Luiz foi decisiva para essa virada, e hoje o uruguaio é visto como uma peça importante, capaz de contribuir não apenas como lateral, mas também como um jogador polivalente, identificado com o clube e cada vez mais querido pela torcida. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Antes da notícia principal, temos que falar de um assunto não tão bom que tem ganhado destaque. O Flamengo pode estar muito perto de dar mais um passo ousado no mercado da bola. O nome da vez é John Kennedy, atacante do Fluminense, que vem sendo um dos jogadores mais comentados do cenário nacional. As informações de bastidores indicam que as conversas avançaram bastante nos últimos dias, e há quem diga que a assinatura do contrato seria apenas uma questão de tempo. Se isso realmente acontecer, não será apenas uma contratação qualquer, mas um movimento capaz de mexer diretamente com a temporada, principalmente pela rivalidade histórica entre Flamengo e Fluminense. Para a diretoria rubro-negra, não se trata apenas de reforçar o elenco, mas de adotar uma estratégia clara, fortalecer ainda mais o ataque e reafirmar o protagonismo do clube tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. John Kennedy é visto como o nome perfeito para vestir o manto sagrado. Ele carrega características fundamentais para o estilo de jogo do Mengão: velocidade, habilidade, faro de gol e personalidade em jogos grandes. Além disso, já mostrou ser decisivo em momentos de pressão, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre sua possível chegada. Vale lembrar que o Flamengo sempre se destacou por unir jogadores experientes a jovens talentos, formando elencos extremamente competitivos. John Kennedy, por sua vez, se encaixa nessa tradição. A filosofia do clube é clara: quando surge um reforço com perfil de impacto, a diretoria não mede esforços para trazer ao elenco. No Fluminense, a possível saída do atacante causa verdadeiro espanto. John Kennedy se tornou um dos grandes xodós recentes da torcida tricolor, principalmente por aquele gol que decidiu a Libertadores de 2023. Para os torcedores, ele não é apenas um jogador, mas parte fundamental de um projeto para os próximos anos. Perder o atacante seria um baque técnico e também emocional, já que muitos o enxergam como símbolo de uma nova geração. Enquanto isso, nas redes sociais, o assunto domina as conversas. A torcida rubro-negra já imagina o jovem decidindo clássicos e se tornando peça-chave em momentos importantes, enquanto torcedores rivais demonstram preocupação com o possível desequilíbrio que essa contratação pode causar no cenário nacional.
Há quem acredite que John Kennedy seria o ingrediente final para transformar o ataque do Flamengo em uma verdadeira máquina de gols, mas também não faltam dúvidas sobre como ele reagiria à pressão de defender uma camisa tão pesada. Se a negociação for confirmada, será mais que uma simples contratação. Será um movimento de impacto, que reforça a imagem do Flamengo como clube dominante e aumenta ainda mais a pressão sobre seus concorrentes. Cada nova informação sobre o caso faz o coração da nação acelerar. O que antes parecia apenas rumor já ganha contornos de realidade, e os próximos dias devem ser decisivos para saber se John Kennedy realmente trocará o verde, branco e grená pelo vermelho e preto. E enquanto esse assunto movimenta a Gávea, outro caso também mexe com o ambiente rubro-negro, a situação de Bruno Henrique. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva entrou com recurso para tentar aumentar a punição que já foi imposta ao atacante. Ele havia sido condenado a 12 jogos de suspensão, além de multa de R$60 mil, por conta de uma acusação de manipulação envolvendo aposta em um cartão amarelo forçado em uma partida de 2023. O Flamengo e a defesa do jogador recorreram, e o caso agora está no pleno do STJD. Por enquanto, ele pode atuar porque recebeu efeito suspensivo, mas ainda não há decisão definitiva. O detalhe é que a Procuradoria tenta endurecer a pena, citando provas obtidas pela Polícia Federal, que incluem conversas entre Bruno Henrique e seu irmão sobre apostas ligadas ao cartão amarelo. Já a defesa alega que o cartão foi apenas consequência natural do jogo, sem qualquer vantagem esportiva, e que a punição pelo artigo 243-A foi aplicada com base em indícios que ainda estão em discussão. Se o recurso for aceito, Bruno Henrique poderá ter a pena ampliada, mas ainda não existe definição de para quantos jogos exatamente. Por enquanto, ele continua com a suspensão inicial de 12 partidas, e o Flamengo aguarda o julgamento final para saber como ficará a situação. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo, conhecido por sempre estar à frente nas grandes movimentações do futebol brasileiro, parece pronto para dar mais um passo ousado e surpreender os torcedores. Nos bastidores da Gávea, cresce com força o rumor de que John Kennedy, jovem atacante do Fluminense e um dos nomes mais falados do cenário nacional, estaria a poucos passos de se tornar jogador do Mengão. Segundo informações de bastidores, as negociações avançaram consideravelmente nos últimos dias, e há quem garanta que a assinatura do contrato é apenas questão de tempo. Caso se concretize, a transferência promete mexer profundamente com a temporada, não apenas pelo peso do nome envolvido, mas também pela rivalidade histórica entre Flamengo e Fluminense. Para a diretoria rubro-negra, a chegada de John Kennedy vai além de um simples reforço. Trata-se de uma estratégia para fortalecer ainda mais o setor ofensivo e reafirmar o protagonismo do clube nas disputas do Brasileirão e da Libertadores. Dono de gols decisivos e acostumado a brilhar em momentos de pressão, o jovem tricolor é visto como um atleta com perfil ideal para vestir o manto sagrado, carregando velocidade, habilidade e instinto artilheiro. Não é de hoje que o Flamengo se mostra atento a talentos promissores. O clube tem tradição em unir jogadores experientes de renome a jovens com alto potencial, criando elencos capazes de competir em qualquer cenário. Nesse sentido, a aposta em John Kennedy se encaixa perfeitamente na filosofia rubro-negra, que não mede esforços quando enxerga um reforço de peso à altura da sua torcida. Do outro lado, no Fluminense, a possibilidade de perder um dos maiores xodós recentes do time soa como um verdadeiro choque. John Kennedy, lembrado eternamente pelo gol que decidiu a Libertadores de 2023, é considerado parte fundamental do projeto tricolor para os próximos anos. Sua saída representaria não apenas a perda técnica dentro de campo, mas também um duro golpe emocional para a torcida, que vê no atacante um símbolo da nova geração. Enquanto isso, nas redes sociais, o assunto domina as conversas. Torcedores do Flamengo já imaginam o jovem decidindo clássicos e se tornando peça-chave em jogos importantes, enquanto rivais demonstram preocupação com o impacto que a contratação teria no equilíbrio de forças do futebol brasileiro. Não faltam opiniões. Alguns enxergam em John Kennedy o último ingrediente para transformar o ataque rubro-negro em uma verdadeira máquina de gols, enquanto outros questionam se ele conseguirá lidar com a pressão de defender uma camisa tão pesada.
Se a negociação for confirmada, será mais do que uma contratação, será um movimento capaz de sacudir o mercado, reforçar a imagem do Flamengo como clube dominante, ao mesmo tempo, aumentar a pressão sobre os concorrentes diretos. Um passo ousado, ambicioso e que pode mudar o rumo da temporada. O destino de John Kennedy ainda está em aberto, mas uma coisa já é certa: cada nova informação faz o coração da nação rubro-negra acelerar. O que parecia apenas um sussurro nos corredores do futebol carioca agora ganha contornos de realidade, e a expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para definir se o jovem atacante trocará as cores verde, branco e grená pelo vermelho e preto que já o espera de braços abertos. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.